Olá pessoal, sou o professor Roque, sou professor de Biologia e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema muitíssimo importante dentro da parte de reprodução. O tema da aula de hoje é sobre métodos contraceptivos. Você sabe muito bem que nós, animais, realizamos uma forma de reprodução conhecida como reprodução sexuada, que é aquela forma de reprodução onde ocorre o encontro dos gametas. Essa forma de reprodução ela tem várias vantagens, principalmente uma maior variabilidade genética devido a esse encontro desses gametas, que são células reprodutoras. Você lembra quais são os gametas? Gameta masculino, nós temos o espermatozoide, e o gameta feminino, que é o óvulo. No caso da nossa espécie humana, assim como ocorre em vários outros animais, o encontro dos gametas, ou seja, a fecundação, também conhecida como concepção, ocorre nas chamadas trompas de Falópio. Observe na imagem onde você pode perceber onde que acontece esse processo conhecido como concepção ou fecundação. Perceba na imagem que o ovário é o órgão responsável pela produção dos óvulos, que vai liberar esse óvulo e o espermatozoide, subindo lá pelo útero, ele vai encontrar o óvulo nas trompas de Falópio. Ok? Volta para cá. E esse processo, como eu disse, é conhecido como concepção, certo? É assim que acontece uma gravidez. Ok? Após a fecundação, esse óvulo fecundado ele vai migrar para o útero, vai se fixar no útero, um processo conhecido como nidação, e lá vai dar continuidade ao processo conhecido como desenvolvimento embrionário. Ok? E na aula de hoje nós vamos aprender como evitar uma concepção, como evitar uma fecundação. A aula de hoje, como eu disse, é sobre métodos contraceptivos. E existem várias classes de métodos contraceptivos. Observe na imagem as classes que nós vamos estudar. Nós temos aí os métodos de barreira, os métodos hormonais, os métodos comportamentais e os conhecidos métodos definitivos. Volta para cá. Então, nós vamos aprender que existem tipos de métodos contraceptivos dentro de cada uma dessas classes aí. E nós vamos começar aprendendo sobre o método contraceptivo mais conhecido, que é o método de barreira, também conhecido como mecânico. E o que é isso? Observe na imagem o conceito de método de barreira. É uma forma, um método contraceptivo, onde se cria um obstáculo, ou seja, uma barreira física, evitando a concepção. E os métodos de barreira que nós vamos falar na aula de hoje são esses aí, ó, a camisinha masculina e feminina, o DIU, o dispositivo intrauterino, e o diafragma, certo? Volta para cá. Então é o seguinte, esses métodos aí, como eu disse, os métodos conhecidos como métodos de barreira, eles vão criar um obstáculo para que o espermatozoide não se encontre com o óvulo lá nas trompas de Falópio, como nós aprendemos. E o método de barreira mais conhecido e mais utilizado pela humanidade para se evitar uma gravidez é a camisinha. E nós vamos aprender as vantagens e as desvantagens não só da camisinha, como de todos os outros métodos contraceptivos. Começando pela camisinha masculina. Observe na imagem as vantagens desse método contraceptivo tão conhecido. A principal vantagem é que é livre de hormônios, protege contra DSTs e AIDS, pode ser utilizada somente no momento da relação sexual. Volta para cá. Então, a camisinha masculina é o método mais acessível, porque é de um custo muito baixo, muitas vezes você consegue nos postos de saúde gratuitamente, é um método fácil de ser utilizado, certo? Dificilmente ocorre algum tipo de reação alérgica a esse tipo de produto, que é feito de borracha principalmente, a camisinha masculina e a feminina, ok? Mas o principal que você tem que entender é que a camisinha masculina e feminina é o único método contraceptivo que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que além de ser contraceptivo, ou seja, evitar uma gravidez, é um método que previne contra as infecções e doenças sexualmente transmissíveis. Então, diferente de todos os outros métodos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, a camisinha é o único que previne doenças sexualmente transmissíveis, ok? Então, ela tem essa grande vantagem. Porém, a camisinha, ela tem que ser bem utilizada corretamente, e alguns cuidados devem ser tomados para que esse método não possa ocorrer algum tipo de acidente na hora da relação sexual.
Um deles é o seguinte: você não pode, por exemplo, guardar a camisinha na sua carteira, por exemplo, porque a pressão que é exercida em cima do peso do seu corpo pode fazer com que a embalagem se abra, e isso pode diminuir a vida útil desse tipo de método contraceptivo. Né? A camisinha ela não pode ser reutilizada, é lógico, então, né, isso é uma coisa meio lógica, né, você não poder reutilizar esse tipo de método contraceptivo. Observe na imagem algumas desvantagens desse método. Primeiro, se não usada corretamente, pode rasgar ou sair durante a relação sexual. Outra desvantagem, pode ocorrer uma reação alérgica em relação ao látex, que é a substância que é utilizada para a fabricação da camisinha. E pode diminuir a sensibilidade na hora da relação sexual. Então, volto para cá. Então, esse método, como eu disse, que é o método mais conhecido de todos, né, dificilmente ele apresenta muito poucas desvantagens em relação aos outros, mas é muito importante alguns cuidados, como esse que eu já falei, e uma outra coisa muito importante, a camisinha, ela tem prazo de validade, então, antes de poder utilizar esse método contraceptivo, você tem que verificar, né, primeiro, se essa camisinha foi aprovada pelos órgãos reguladores, principalmente o Inmetro, né? Então, você tem que verificar se essa camisinha foi aprovada pelo Inmetro antes de ser utilizada, tem a simbologia do Inmetro nas camisinhas que foram aprovadas e tomar os devidos cuidados na hora da utilização. Primeiramente, porque a camisinha ela apresenta uma parte frontal que deve ser utilizada para a acomodação do esperma depois da ejaculação. Perceba na imagem a forma correta de utilização desse método contraceptivo. Né? Rasgar com os dedos, na primeira imagem, como você pode ver. Então, observe na imagem número 2, observe a imagem número 2, onde você percebe um cuidado fundamental na hora de utilizar a camisinha, que é pressionar essa parte frontal. Essa parte frontal, ela deve acomodar o esperma. Se você não realizar esse tipo de procedimento na hora da relação sexual, esse espaço vai estar preenchido de ar, e isso pode favorecer com que a camisinha saia durante a relação sexual. É muito importante que você tenha o cuidado de, após acontecer a ejaculação, não continuar com a relação sexual. Isso pode favorecer uma ruptura lá na camisinha, no material que é utilizado na fabricação, e pode favorecer com que ela saia, né, depois que aconteceu a ejaculação, se você continuar essa relação sexual. E alguns cuidados devem ser tomados também na hora de descartar esse tipo de método contraceptivo. Observe na imagem alguns cuidados. Né? Depois da relação sexual, retire a camisinha do pênis, né, com cuidado para não vazar. E você deve usar a camisinha só uma vez, depois de utilizada, dê o nó e jogue no lixo. Olha para cá. Então, é lógico, descartar a camisinha é uma forma de higiene muito importante, ok? Então, lembra aí que a camisinha, ela tem que ser utilizada corretamente e ela é o único método contraceptivo que previne as doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Assim como existe a camisinha masculina, existe também, menos conhecida, a camisinha feminina, ok? Vamos observar um pouquinho algumas vantagens e desvantagens desse método contraceptivo. Algumas vantagens da camisinha feminina. Também, assim como a masculina, protege contra DST e AIDS. Pode ser utilizado durante a amamentação. Não afeta o uso de outros medicamentos. Então, olha para cá. Muitas pessoas utilizam os métodos de barreira para evitar os métodos hormonais, como a pílula anticoncepcional, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Por quê? Muitas pessoas têm reações contra esses hormônios, né? Apresentam efeitos colaterais, não querem utilizar hormônios artificiais, aí no caso, para ter um método contraceptivo, então prefere utilizar o método de barreira. E um deles, que as mulheres mais utilizam, é a camisinha feminina. Como eu disse, tem essas vantagens, mas ela pode apresentar algumas desvantagens, por isso ela não é muito utilizada. Então, verifique aí na imagem algumas desvantagens relacionadas à camisinha feminina. Primeiro, ela exige prática para a utilização de forma confortável. Ela é menos eficaz que a camisinha masculina e pode causar irritação ou reações alérgicas. Então, muitas pessoas não utilizam a camisinha feminina devido à não praticidade na hora da utilização. Às vezes as mulheres não sabem utilizar, ela pode causar algum problema ou desconforto durante a relação sexual. Então, muitas mulheres optam em utilizar a camisinha masculina ao invés da camisinha feminina devido a esses problemas na hora da utilização.
ok? E ela é colocada antes da relação sexual. E assim como a camisinha masculina, a camisinha feminina, ela também previne contra as doenças sexualmente transmissíveis, ok? Então nós temos aí uma imagem agora, né, informando como que é colocada essa camisinha, né? Ela tem uma parte fechada e uma parte aberta, e essa parte aberta fica geralmente exposta, né? Volta para cá. E isso faz com que não crie uma forma agradável da mulher na hora de utilizar esse método contraceptivo. Então é por isso que a utilização da camisinha masculina ela é muito mais utilizada pela população do que a camisinha feminina, ok? E nós temos também outros tipos de método de barreira sem ser a camisinha masculina e camisinha feminina. Um deles é o conhecido como DIU, ou dispositivo intrauterino. Esse dispositivo é um instrumento que é colocado dentro do útero pelo ginecologista. Existem diferentes tipos de dispositivos intrauterinos. Vamos analisar um pouquinho as vantagens desse método de barreira? Observe na imagem. Nós temos como vantagens para o DIU, dispositivo intrauterino, que ele pode permanecer até 10 anos, podendo ser retirado a qualquer momento. Ele pode ser utilizado no período da amamentação. A fertilidade é retomada de forma muito rápida após a retirada. Então, volta para cá. Esse método contraceptivo, assim como a camisinha que nós apresentamos, é um método que ele é muito utilizado por mulheres que não querem utilizar os métodos hormonais, ok? Existem diferentes tipos de DIU, né? Existe o DIU que ele é feito de silicone, na maioria das vezes, e ele é colocado dentro do útero e através das contrações do útero, ele impede com que o óvulo, que foi liberado lá no ovário, ele possa se fixar no útero, ok? Então, ele evita principalmente a anidação. Outro tipo de DIU é o DIU que ele é utilizado, que ele possui hormônios, né? Então, ele é utilizado com um método de barreira, ele vai causar essas contrações uterinas, mas para ainda dar mais eficácia a esse método contraceptivo, ele utiliza alguns hormônios, como o estrogênio e a progesterona, né, para impedir também a ovulação, ok? Nós temos também o DIU de cobre, que ele utiliza esse tipo de metal que vai liberar íons. Isso vai fazer com que os espermatozoides não consigam atingir o óvulo, certo? Então, é um método aí que funciona como um espermicida, esses íons que são liberados no útero. Ok? Vamos entender, agora que a gente já viu as vantagens desse método de barreira, que é o dispositivo intrauterino, vamos verificar um pouco sobre as desvantagens que esse método pode ter. Observe na imagem, por favor. Então, nós temos aí as desvantagens, né? Pode aumentar o fluxo menstrual, pode causar infecção ou perfuração do útero, é lógico, quando mal colocado. Pode causar cólicas ou sangramentos irregulares. Ok? Então, volta para cá. Esse método, como eu disse, ele deve ser colocado pelo ginecologista. E é muito importante que a mulher que utiliza o DIU, o dispositivo intrauterino, ela frequentemente possa visitar o ginecologista para verificar se a posição do dispositivo intrauterino está colocado corretamente, se ele apresenta alta eficácia. Então, é um método que exige aí um retorno ao ginecologista para verificar a posição. E é lógico, qualquer tipo de desconforto relacionado à utilização desse método, você deve ir ao ginecologista para verificar se está tudo certo, ok? Então, esse é mais um tipo de método de barreira. Só lembrando que o DIU, diferente da camisinha masculina e feminina, não evita doenças sexualmente transmissíveis. Ele é apenas um método contraceptivo, ele é apenas um método para evitar uma gravidez indesejada, ok? Outro método também que não previne contra doenças sexualmente transmissíveis e é um método contraceptivo é o diafragma. O diafragma é colocado pela mulher antes da relação sexual, ok? Vamos entender um pouquinho as vantagens desse método e observe na imagem também, ele pode ser utilizado somente quando precisar. É livre de hormônios. Não é afetado por outras medicações. Então, esse método contraceptivo, esse método de barreira, geralmente, para aumentar a eficácia, além de ser um método de barreira, você utiliza também um tipo de espermicida, ou seja, uma substância que você passa ali no diafragma antes de colocá-lo, para que, quando os espermatozoides entrarem em contato com o diafragma, você vai ter a morte desses espermatozoides, ok? Mas o diafragma também apresenta algumas desvantagens. Vamos analisá-las aí na imagem? Exige um controle no número de horas de uso.
requer o uso combinado de espermicida, como eu disse. Pode causar irritação, reação alérgica, infecção no trato urinário. Então, volta para cá, é muito importante que a mulher, para utilizar o diafragma, ela visite o ginecologista para que ele possa auxiliar, né, da forma correta de colocação desse método contraceptivo, esse método de barreira. Espero que você tenha entendido sobre os métodos de barreira e agora nós vamos falar sobre outro método muito utilizado, que são os métodos hormonais, que são métodos que utilizam hormônios para evitar principalmente a ovulação, que é a liberação do óvulo para as trompas de Falópio e dessa forma o óvulo não sendo liberado, ele não pode ser fecundado. Ok? Observe na imagem aí o que são os métodos hormonais. São formas sintéticas de hormônios femininos, no caso, o estrogênio e a progesterona, e os métodos que nós vamos falar na aula de hoje são as pílulas anticoncepcionais, a injeção anticoncepcional, o adesivo e a pílula do dia seguinte. Ok? Então, volta para cá. Esses métodos, como eu disse, eles são métodos que simulam os hormônios femininos. Nós vamos entender que todos eles apresentam uma eficiência parecida à forma de ação. E o primeiro método, e mais conhecido método hormonal, com certeza são as pílulas anticoncepcionais, que devem ser tomadas diariamente, e essas pílulas vão conter os hormônios ou progesterona, ou estrogênio, ou a mistura dos dois hormônios. Acontece da seguinte forma, é porque após o período fértil, ali no caso, o 14º dia do ciclo menstrual, né, existe uma tendência, né, do hormônio estrogênio e progesterona a aumentarem naturalmente. Então, quando a mulher administra esse método contraceptivo artificialmente, ou seja, toma a pílula anticoncepcional, os níveis de estrogênio e progesterona permanecem altos. Dessa forma, dois hormônios produzidos pela hipófise, que é o FSH, que amadurece o óvulo, e o LH, que libera um óvulo, eles não são produzidos. Então, é como se a mulher enganasse o cérebro, né, fazendo com que esses níveis de estrogênio e progesterona permanecendo altos, fazem com que a hipófise não libere esses dois hormônios, que é o FSH e o LH, que respectivamente amadurecem e liberam o óvulo. Não tendo o óvulo, fica impossível de acontecer a fecundação, ok? Vamos analisar algumas vantagens da pílula anticoncepcional. Observe na imagem. Pode reduzir o fluxo e dores relacionadas à menstruação. Pode auxiliar no controle de acne. Pode ser tomada por um tempo prolongado. Então, volta para cá. Esse método, ele deve ser utilizado, né, principalmente também para as mulheres que têm uma desregulação no ciclo menstrual. Então, para regular o ciclo menstrual, muitas mulheres que às vezes nem praticam uma relação sexual, utilizam esse método para ter uma regulação, um controle do ciclo menstrual, ok? Mas esse método apresenta algumas desvantagens, como todos os outros. Vamos observar? As desvantagens são, pode causar efeitos colaterais, pode causar alteração no ciclo menstrual e não protege contra as DSTs e AIDS. Uma coisa muito importante que deve ser lembrada é que esse método, a pílula anticoncepcional, ela deve ser tomada diariamente e, se necessário, se possível, ser tomado na mesma hora do dia, no caso, né? Para que os níveis de estrogênio e progesterona não diminuam nunca. Então, deve ter, se a mulher esquecer durante 2, 3 dias, pode acontecer uma gravidez indesejada. Então, uma das principais desvantagens desse método é o esquecimento. Então, por isso que muitas mulheres optam pelos métodos de barreira para não ter esse compromisso de ficar tomando esse método hormonal e sempre. E algumas mulheres apresentam efeitos colaterais, né, como pode apresentar aumento de peso, acne, e depende. Para isso, ela tem que consultar o ginecologista para verificar qual composição química da pílula anticoncepcional que ela vai usar é ideal para o organismo dela, ok? Outro método hormonal, além das pílulas anticoncepcionais, é a injeção hormonal, que é uma injeção contendo esses hormônios, o estrogênio e a progesterona, que fazem com que a mulher ela não tenha ovulação durante um período muito maior do que a pílula anticoncepcional. Observe as vantagens, por favor, desse método. Não exige controle diário, pode reduzir o fluxo ou dores relacionados à menstruação, apresenta um tempo de duração maior. E as desvantagens pode causar aumento de peso, incômodo abdominal, deve ser aplicado por um profissional de saúde e o retorno da fertilidade após o encerramento do uso, pode demorar até 1 ano.
Então, esse método contraceptivo hormonal é um método que a mulher vai tomar essa injeção, que pode ser trimestral até anual, e a mulher ficar lá durante todo esse tempo sem acontecer a ovulação, ok? Então, além da pílula anticoncepcional, além da injeção hormonal, nós temos um método também bem curioso, que é pouco utilizado, que é o adesivo hormonal, o adesivo anticoncepcional, que é um adesivo que é colocado na pele e a pele consegue absorver os hormônios e assim a mulher não vai ovular. Observe na imagem aí como que é colocado esse método contraceptivo, né? Ele vai ser absorvido pela pele, certo? E volta para cá. E lembra aí que esse método, o adesivo anticoncepcional, ele é colocado, a mulher recebe uma cartelinha com 3 adesivos e cada adesivo vai durar 1 semana. Então, ela vai ficar 1 semana como se fosse tomando um remédio, uma pílula anticoncepcional todos os dias e cada semana ela tem que ser trocada. E você tem que lembrar que esse método tem que tomar cuidado na hora de tomar um banho, por exemplo, né, de esfregar muito forte e esse adesivo sair, ok? E um dos métodos que não deve ser muito utilizados, que são métodos hormonais, no caso nós temos a pílula do dia seguinte. Esse método é um método emergencial, ele só deve ser utilizado em situações, né, emergenciais, porque o nível de hormônios é muito alto. Observe na imagem aí algumas vantagens e desvantagens desse método, que é a pílula do dia seguinte, né? O maior índice de eficácia, quando utilizada dentro do prazo de 12 horas. Pode ser utilizada 5 dias após a relação sexual. E as desvantagens? Possui uma dose elevada de hormônios e pode alterar o ciclo menstrual. Volta para cá. Esse método, como eu disse, ele não deve ser utilizado rotineiramente, porque o corpo ele vai se acostumar com um nível muito alto de estrogênio e progesterona. Isso vai fazer com que, quando a mulher voltar a tomar a pílula anticoncepcional, o organismo identifica uma queda do nível desses hormônios e faz com que os hormônios FSH e LH possam fazer o amadurecimento e a liberação do óvulo. Então, como eu disse, é um método que apresenta a grande vantagem de poder ser utilizado após uma prática sexual. Porém, apresenta essa desvantagem de poder desregular o ciclo menstrual e causar vários efeitos colaterais. Ok? Além dos métodos de barreira e além dos métodos hormonais, nós temos os conhecidos métodos comportamentais, que é a tabelinha e o coito interrompido. Observe na imagem o que é a tabelinha. A tabelinha é um método comportamental onde a mulher ela evita de praticar a relação sexual durante os chamados dias férteis, ok? Volta para cá. O ciclo menstrual ele tem 28 dias. O primeiro dia do ciclo menstrual é o primeiro dia de menstruação. 14 dias depois, ou seja, na metade do ciclo menstrual, aproximadamente no 14º dia do ciclo, acontece a ovulação, que é a liberação do óvulo em direção à trompa para que esse óvulo possa ser fecundado. Então, muitas mulheres utilizam esse método, né, comportamental que não deve ser muito utilizado. Por quê? Porque esse método ele pode apresentar problemas, porque o ciclo menstrual ele pode desregular por vários fatores, nutricionais, hormonais, comportamentais, até uma depressão, um estresse pode alterar o ciclo menstrual e esse método perder a sua eficiência, ok? Outro método comportamental muito conhecido é o coito interrompido. E o que é isso? O coito interrompido é a forma em que, quando o homem vai ejacular, ele retira o órgão sexual para que o espermatozoide, o esperma no caso, não consiga entrar em contato com o corpo da mulher. Esse método ele não deve ser muito utilizado, né, porque exige um controle emocional muito grande. Então, os métodos da tabelinha e do coito interrompido, eles podem ser utilizados junto com outros métodos contraceptivos, como a pílula anticoncepcional e a camisinha. Porém, nunca devem ser utilizados sozinhos, ok? E para finalizar os métodos contraceptivos, nós temos também os métodos definitivos, que são cirurgias que são feitas para que não ocorra a concepção, certo? Observe na imagem as duas cirurgias mais conhecidas. Nós temos aí a cirurgia masculina, que é a vasectomia, né, que é um corte nos canais deferentes, e bloqueando e impedindo com que o espermatozoide se misture com o esperma durante a ejaculação. Volta para cá. Então, esse método, que é a vasectomia, é uma cirurgia simples de ser feita, onde ocorre um corte no canal deferente. Dessa forma, o espermatozoide ele não vai se unir ao esperma, que é composto por espermatozoide, líquido prostático
e líquido seminal. O homem vai ejacular normalmente, só que na ejaculação não vai conter o espermatozoide. Já no caso da mulher, observe na imagem, nós temos a chamada laqueadura ou ligadura de trompas, que é um método cirúrgico em que bloqueia as trompas uterinas para evitar com que o espermatozoide chegue no óvulo. Volta para cá. Então, ocorre um corte ou uma amarra nas trompas de Falópio para que o espermatozoide não consiga encontrar o óvulo. Esses dois métodos cirúrgicos, tanto a vasectomia e a laqueadura, eles têm várias formas de ser realizados, no caso, várias formas cirúrgicas, e alguns cuidados devem ser tomados, né? O homem tem que verificar, e a mulher também, se as amarras e os cortes foram feitos corretamente, para que não aconteça um retorno aí desses... uma volta, né, dessa cirurgia, como acontece em algumas pessoas, ok? Então, essa aula foi uma aula sobre métodos contraceptivos, métodos para evitar a gravidez. Espero que você tenha gostado. Eu sou o professor Roque Alves, sou professor de Biologia da Rede do Estado do Espírito Santo e eu te encontro na próxima aula, ok? Muito obrigado.